O seu erro ou o erro que as pessoas cometem não está nas grandes compras ou nos grandes financiamentos, está nas pequenas coisas. E uma vez que eu lanço essa energia ao contrário para o universo, esse magnetismo da riqueza vai se expelir cada dia mais. O trabalhar bem com o meu dinheiro de forma inteligente, uma vez que as suas finanças estão saudáveis, ela vai entrar na frequência desse magnetismo da riqueza. Eu vou atrair. Se você sente que o dinheiro nunca sobra, então fica comigo até o final deste vídeo que eu vou mostrar para você como transformar a sua relação com o dinheiro e ativar a riqueza. E olha só, essa riqueza é magnética. Aqui estão os 3 erros que estão te afastando da tão sonhada liberdade financeira. Erro número 1. Se a sua conta bancária fecha sempre no vermelho, esse é um sinal clássico que a saúde financeira está em perigo. É como dirigir um carro com o tanque sempre na reserva. Uma hora ou outra, você vai ficar pelo meio do caminho. Controlar os seus gastos é o primeiro passo para você sair desse ciclo de estar no vermelho. Lembre, a cor vermelha não indica uma coisa boa, né? Quando você está no sinal de trânsito, lá tem verde, amarelo, vermelho. Vermelho está dizendo o seguinte: para que está em perigo. Todas as vezes que você olhar para o saldo da sua conta bancária e está vermelho, está dizendo o seguinte: para pensar. Porque se você avançar o sinal, pode ter certeza, vai acontecer algo catastrófico. E com as suas finanças, meu irmão, não é diferente. Então, se está vermelho, significa que você tem que frear aí os seus gastos. E aí que vem a questão do controle financeiro, né? Às vezes, não é porque você quis, não é porque você foi lá e comprou simplesmente porque você quis comprar. Porque algo aconteceu de repente, algo que você nem esperava. Alguém ficou doente, você teve que arrumar o carro em um momento em que não podia gastar esse dinheiro e por algum motivo você ficou no vermelho. Existe uma lei chamada lei do esforço invertido. E quanto mais você se esforça para resolver um problema, mais esse problema persiste. Então o segredo não é você sair resolvendo situações como comprar mais ou como pegar um dinheiro emprestado para quitar essa dívida. O que eu faço, irmão? Então eu vou pegar um dinheiro emprestado? Não. Puxa o freio de mão, aí você vai começar a analisar no que você gastou esse dinheiro e o porquê você gastou. E lembrando que você atraiu isso, que tipo de sentimento ativou esse magnetismo ao contrário na sua vida? Porque se você quer prosperar e a conta só fecha no vermelho, existe um polo oposto dessa riqueza na sua vida. Todas as compras que você tem, 10% são as questões que aconteceram de imprevistos. Agora 90% é o seu estado emocional que te fez comprar, que te fez bater o carro, que te fez atravessar sinais vermelhos. Tudo na minha, na sua vida é magnetismo. Então o dinheiro também é magnético. Erro 2. Gastar sem olhar as taxas de crédito. Esse é um erro que pode parecer inofensivo, mas acredite, é fatal. Usar o cartão de crédito, o cheque especial ou algum financiamento sem prestar atenção nas taxas de juro é como você carregar uma âncora em meio ao oceano. E o que acontece? A dívida cresce cada dia mais e esse dinheiro que poderia estar trabalhando para você se perde em meio a tantas taxas de juros abusivas. O seu erro ou o erro que as pessoas cometem não está nas grandes compras ou nos grandes financiamentos, está nas pequenas coisas. Eu vou ali, compro um negocinho e já parcelo. Parcela em 24 vezes. Tem pessoas que compram R$10 e quer parcelar, R$20 e quer parcelar, como se isso fosse um benefício. Esse tipo de mentalidade destrói a sua vida financeira e quando você paga juros sem necessidade, você está dando isso para Mamon. Mamon é citado na Bíblia como alguém que tira a atenção do povo de Deus para o dinheiro. Então a Bíblia diz, você não pode servir a Deus e a Mamon, ou você vai amar a um e odiar ao outro. Você serve a essa entidade quando você gasta o seu dinheiro de forma deliberada, principalmente com juros abusivos sem necessidade. É uma escravidão. Então preste atenção nas suas próximas compras. Se você puder comprar à vista, fuja dos juros e você vai ver que a sua saúde financeira vai começar a melhorar. Erro 3. Não investir o que vem em suas mãos. Muitas pessoas pensam que para começar a investir precisa ter muito dinheiro.
E isso é um mito. O dinheiro parado perde valor com o tempo. E acredite, mesmo pequenas quantias podem ser investidas e multiplicadas ao longo do tempo. Mas é claro, essas pequenas quantias vão se multiplicar com uma estratégia certa. Então, o mínimo de estudo sobre o que fazer para multiplicar o meu dinheiro é uma tarefa de todo brasileiro, de todo cidadão. Por que eu preciso de alguma forma pensar em como multiplicar o meu dinheiro? Eu sempre digo para as pessoas que querem de alguma forma multiplicar o dinheiro, elas perguntam sempre para mim, irmão, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? E eu sempre digo, você não precisa ganhar mais dinheiro. Você precisa, de alguma maneira, fazer com que esse dinheiro trabalhe para você. A Bíblia fala sobre isso naquele trecho que fala dos talentos, né? Que o Senhor saiu e deu os talentos para cada pessoa, para 3 servos, e quando ele voltou, cada um deles prestou contas. Os 2 primeiros tinham investido, tinham negociado. Ele falou, uau, que maravilha, vocês foram muito bons servos, fiéis, e ainda multiplicou o meu dinheiro, parabéns. Agora teve um que guardou o dinheiro com medo de perder. Você deveria pelo menos ter investido esse dinheiro, dado aos bancos, né, colocado na mão de um banqueiro, para que quando eu voltasse, eu pegasse pelo menos os juros. Ou seja, é uma estratégia simples. Os outros tiveram outras estratégias de negociar, granjear, que a Bíblia fala granjear, negociar, fazer várias situações para que o dinheiro multiplicasse, né? Mas ele disse, não precisava ser tão assim como os outros. Se você pelo menos tivesse emprestado esse dinheiro para o banco, para que quando eu voltasse, pegasse no mínimo os juros, mas nem isso você fez. Então você é um servo mau e infiel. Quando eu trabalho com o meu dinheiro, de alguma maneira investindo, ainda que seja na Selic para pegar os juros, algo mais simples, um investimento que não tem tanto risco, quando eu faço isso, eu estou sendo um bom mordomo, um servo bom com o dinheiro que Deus me deu. Então, como esse dinheiro é magnético, quando eu mexo nessa energia do dinheiro, eu vou multiplicar mais esse dinheiro. O dinheiro que fica retido ou que fica perdido nas contas de juros, ou nas comprinhas que não precisava, esse dinheiro se perde. E uma vez que eu lanço essa energia ao contrário para o universo, esse magnetismo da riqueza vai se expelir cada dia mais. Então, o trabalhar bem com o meu dinheiro, de forma inteligente, não fazendo loucuras a comprar coisas, eu vou atrair mais desse dinheiro. E qual que é o segredo dessa parábola que Jesus falou para os discípulos? Aquele que tem, lhe será dado. É uma palavra oculta que está nesse texto, né? Aquele que tem gratidão, lhe será dado mais. Aquele que não tem gratidão, até aquilo que ele tem, vai ser tirado. Então o segredo é ser grato. E como que eu expresso a minha gratidão? Revertendo esses 3 erros que eu te falei aqui. E aí você vai começar a curar a sua saúde financeira. E uma vez que as suas finanças estão saudáveis, ela vai entrar na frequência desse magnetismo da riqueza. A riqueza, como eu sempre digo aqui, é magnética.